Essa é a nossa nova série então, No Pain, No Gain. E essa série surgiu a partir de uma reflexão, onde nós gostaríamos de trabalhar sobre as disciplinas espirituais. E para isso então, pensando numa conexão daquilo que a Bíblia fala sobre exercícios espirituais, a gente tentou achar um tema. E para isso foi surgindo algumas reflexões entre nós pastores, de perguntar o que seria uma recompensa de um exercício. Aí nós fomos atrás então dos nossos amigos, temos vários na comunidade que trabalham como personal trainer. Aí eu conversei com o Diego e disse: Diego, me dá umas dicas aí, porque eu só sei ser forte, mas eu não sei como ser personal trainer. Que nem diria o Daniel, eu não entendi porque vocês estão rindo. Aí o Diego falou: pastor, uma palavra que tem a ver com resultado de exercícios é no pain, no gain, que é uma palavra na moda, no mundo da academia, aí, no mundo de quem faz exercícios. E na verdade, pesquisando, eu fui ver que ela é uma palavra na moda para não somente uma modalidade de fisiculturismo, de exercício a ver com academia, mas que tem sido um lema nos diversos esportes. E o que significa então no pain, no gain? A primeira tradução comumente usada é sem dor, sem ganho. Pain é uma palavra que pode ser traduzida por dor, sacrifício, esforço, empenho, dedicação. Gain, ganho, resultados. Daí que vem o termo então, sem esforço, sem resultados, sem sacrifício, sem resultados, sem dor, sem ganho, sem sacrifício, sem recompensa. Toda ela faz uma ligação de que de fato alguns exercícios precisam ser feitos para alguns resultados serem alcançados. E pensando nisso, então nós queremos trabalhar durante 4 semanas de temas, na nossa série de mensagens, sobre esse assunto no pain, no gain, daquilo que biblicamente nós entendemos que é importante, que tem a ver com esse sem dor, sem sacrifício, sem esforço, sem recompensa, como uma forma não de simplesmente trazer essa mensagem, mas de nos incentivar a buscar esses exercícios espirituais, a perceber a recompensa que nós temos quando buscamos a Deus e fazemos algumas coisas dessas. E uma palavra que tem tudo a ver com isso, é numa série de ensinamentos de Jesus sobre exercícios espirituais. Todas elas se encontram no mesmo capítulo da Bíblia, que é Mateus capítulo 6. Então quem tem a Bíblia eu convido para abrir no Evangelho de Mateus capítulo 6, onde Jesus fala de 3 disciplinas espirituais que nós vamos tratar nas próximas 3 semanas. Ele fala sobre a questão da esmola, da generosidade, da oferta, como você gostar de chamar. Nós resolvemos chamar de generosidade para trabalhar o tema. Ele fala na questão da oração, ele fala na questão do jejum. E nós lemos então do versículo 1 até o 4, essa palavra de Mateus capítulo 6. Quem tem a Bíblia eu convido então para estar abrindo. Mateus capítulo 6, versículo 1 até o 4. Jesus diz assim para os seus discípulos: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas, e nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes garanto que eles receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Essa palavra do Evangelho de Mateus é muito interessante, e está dentro daquelas lições do Sermão do Monte, quando Jesus sentou seus discípulos e começou a ensinar várias lições sobre a vida, sobre o que de fato é conceito de felicidade, sobre coisas que na vida cristã deveriam ser exercitadas pelos seus filhos. E nessa apresentação, nesse ensino para os seus discípulos, Jesus então começa a ensinar dos exercícios, daquilo que de fato exige um sacrifício para ter recompensa.
E aí nós entramos então no primeiro tema, que é o tema quando Jesus ensina sobre generosidade. Generosidade, o que seria então? Se nós olhamos, generosidade é uma palavra do latim que significa generositas, refere-se à inclinação, à tendência para dar e partilhar, acima de qualquer interesse ou utilidade. Uma pessoa generosa, ela quer partilhar, repartir, distribuir aquilo que tem com os outros menos favorecidos. Comportamento então de um generoso tem por base reconhecer as necessidades do próximo e tratar de as satisfazer dentro das suas possibilidades. Ou seja, a generosidade é tratado na Bíblia como um exercício de fé. Uma coisa que hoje de manhã, quando eu compartilhava essa mensagem, eu já compartilhava um pouco da nossa dificuldade. Veja bem, Jesus está instruindo o seu povo que até então tinha a prática da fé judaica. E era tão comum ser generoso, que ele não precisava dizer, sejam generosos. Ele só dizia assim, não se apareçam quando forem generosos. Não fiquem mostrando isso. Eu até anotei aqui a tradução da Bíblia, a mensagem, quando Eugene Peterson traduz esse primeiro versículo, de Mateus capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: quando fizerem o bem, tenham o cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quem de nós já não viu essa cena? Nem vou. Tá quase salivando a boca para dizer. Não vou falar, eu vou falar. Quem de nós não viu essa cena daquelas belas propagandas de um sujeito que vive de terno, usando agora uma camiseta bem simples, abraçando as crianças, beijando as crianças, tirando foto com as crianças e fazendo assim, e depois vem, vote em mim. Quem de nós não viu essa cena para mostrar os atos de generosidade? Para marcar na nossa imagem que ele faz o que é bom. É interessante que para mim a nossa reflexão para essa noite começa um pouco antes disso. Numa cultura como a nossa, baseada no ter, que os nossos sonhos, planos e sacrifícios são motivados pelo ter, a gente falar em generosidade é um passo atrás do que Jesus estava dizendo. Porque Jesus estava falando para que os generosos não se aparecessem. E a nossa dificuldade começa porque nós somos tão preocupados com o ter, que estamos longe de ser generosos. Aí a gente tem que voltar um pouquinho atrás e começar a pensar na cultura que motiva a minha e a tua vida. Você trabalha para quê? Para ter uma estabilidade financeira, para conquistar a sua casa, para conquistar o seu carro, para garantir a sua vida. E quando você fala isso, você pensa só no seu umbigo. Eu também. Não estou falando você me isolando dessa responsabilidade. Mas nós vivemos na cultura do ter. E se você for bem honesto, você monta a sua agenda financeira, faz o seu cronograma de finanças, pensando no que você vai ter de material. E você trabalha para isso, e você se esforça para isso, e você pensa no seu filho ter uma faculdade, ter um bom emprego para isso, porque vivemos na cultura do ter. E na cultura do ter não tem espaço para generosidade. Porque a generosidade é um sacrifício. A generosidade arranca uma parte nossa, que é uma parte que naturalmente não sai de nós. Para pensar. Posso estar falando para alguns que vão dizer comigo, não é assim. Mas quantos aqui tem, entre o seu planejamento mensal, uma parte que você usa para ser generoso com quem não tem? Quantos de nós aqui temos no nosso planejamento mensal e no nosso sonho, eu quero usar da minha vida para abençoar as outras pessoas? Quantos de nós, quando recebe o salário, guarda uma parte, não para garantir o seu futuro financeiro, mas para pensar, eu vou abençoar alguém que não tem nada? Sabe por que é tão difícil? Porque nós vivemos nessa cultura do ter. E o tema generosidade, então, ele passa a ser uma espécie de sacrifício. Tem recompensas maravilhosas quando nós tratamos da generosidade. E é um tema que aparece no Antigo Testamento. Dá uma olhada em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 em diante.
a instrução de como as pessoas deveriam agir e olhar para as cidades, e diz: quando entre vocês, quando entre o povo da cidade houver pobre entre os seus irmãos, vocês não fujam da responsabilidade de abençoar a vida dele, mas você livremente o dará, você ofertará, você cuidará daqueles que não têm, fará parte do seu sonho, ser generoso, partilhar dos bens com os que não têm condições de assim fazer. A generosidade é um tema que de fato nos incomoda, mas eu quero que você perceba que é um tema extremamente necessário para mim e para a tua vida. Ser generoso não é uma opção, ser generoso é um privilégio de ser abençoado. Ser generoso não é algo que você deve fazer para ser notado, mas é algo que quando você fizer, Deus tem maravilhas reservadas para esse momento. Eu lembro, ainda em Araripina, quando eu era pastor no projeto Vida Plena. Pode mostrar a imagem aí, Andrei. Ali tem algumas crianças e tem um rapaz sem barba, não sei se vocês percebem que era eu. O projeto Vida Plena era um projeto que nós tínhamos numa favela da cidade, que atendia crianças carentes, num dos lugares mais perigosos da cidade, chamado Vila Bringel. Naquele lugar, nós atendíamos essas crianças e o único sustento do projeto era através de doações. Em dezembro de 2011, quando chegou o momento de pagar o salário dos funcionários, não havia dinheiro. Quando chegou o momento de pagar o 13º, também não. Aí, entrando um pouquinho, a gente pagava dezembro, só que o 13º ficou para trás. Começa janeiro, fevereiro, março, e eu mandando e-mail para o Anderson, responsável da Missão Zero. Entrou o dinheiro da Alemanha, que era o dinheiro que sustentava o projeto, pelo menos para aqueles meses. E o Anderson respondia para mim: ainda não. Eu perdi o sono. Eu ficava pensando: e agora? A gente não tem dinheiro para o projeto. Como é que a gente vai fazer? Até que em abril de 2012, já quase beirando o desespero, eu mando um e-mail para o Anderson: entrou os 7.000 da Alemanha? O Anderson responde para mim: não. Mas entrou uma oferta. Ponto. Na outra linha, uma oferta de R$27.000. Queridos, a gente fez os cálculos no início do ano. Nosso projeto custava R$26.500. Sobrou 500 para comprar quisuco. Nós levamos essa notícia para as crianças e nós víamos lágrimas no olhar das crianças e dos professores e de todo mundo dizendo: Deus fez um milagre. Quem foi o doador? Não sei. Uma pessoa, até onde eu sei, um pequeno agricultor, recebeu uma casa de herança. E ele disse assim: quando eu vender essa casa, 10% vai ser para abençoar algum projeto. Ele colocou a casa à venda e 3 anos depois, por aí, ele vendeu a casa no valor de R$270.000. E os 10% ele disse: eu vou abençoar alguém. Ele ligou para a Missão Zero e disse: eu quero abençoar algum projeto, mas eu não queria abençoar a igreja, a gente contribui com a missão regularmente, mas eu queria abençoar algum projeto diferente. O Anderson disse: nós temos um projeto de padaria comunitária, nós temos um projeto com criança, esse aí. Quanto o irmão quer abençoar nesse projeto? Eu quero dar R$27.000 para esse projeto. A minha pergunta para você é: você tem alguma dúvida de que nós presenciamos um milagre de Deus naquele lugar? Isso aconteceu porque alguém entendeu que a vida cristã é uma vida de generosidade. Que existe muito mais alegria quando você usa do que tem, não só para usufruir, mas para fazer o bem para outras pessoas. E Deus quer falar com a gente com esse tema, e não é possível que você não entenda esse recado e que eu também não entenda. Quando, por exemplo, sai a notícia no dia 5 de março, o pastor Daniel passou para mim, de um homem chamado Charles Finney. Esse cidadão aí, não sei se alguém viu essa notícia, saiu em alguns sites, eu
colei alguns momentos do que ele falou, da entrevista dele, do que saiu no G1 da Globo. Mas esse Charles Finney, então, o apelido dele é o James Bond da filantropia. Por que James Bond? Porque James Bond é um agente secreto. E esse homem é um ex-magnata, porque ele doou a sua fortuna de 8 bilhões de dólares anonimamente, que em reais seria 25 bilhões de reais foram doados por ele, em segredo. Muitos que receberam essa oferta não sabem de onde vieram, não sabem quem é, mas é desse homem Charles Finney, que de um dos maiores magnatas e um bilionário dos Estados Unidos, agora passou a ser um milionário. E o número pode parecer grande para nós, mas ele guardou 10 milhões para cuidar da saúde dele e da esposa. Um homem muito simples, que carrega as suas roupas quando vai viajar numa sacola plástica. E usa um relógio de 15 dólares. Um homem que acumulou a sua fortuna, começou trabalhando como entregador de cartas e acumulou a sua fortuna quando trabalhava na aeronáutica, se eu não me engano, e ele percebeu como era o movimento nos aeroportos e se tornou um dos primeiros no negócio dos duty free. Quem já foi no aeroporto já viu aquela loja que tem no aeroporto que vende perfume, que vende bebidas, que vende roupas de marca. E esse homem então fez toda essa fortuna dessa maneira e resolveu então que o seu dinheiro seria para doações e seria para abençoar a vida de outras pessoas. Inclusive hoje ele mora de aluguel. Eu selecionei 3 frases dele sobre o que ele comenta dessa nova situação que ele vive. Primeira delas, ele diz assim: eu não fiz para provar coisa alguma, exceto que com sorte, o mundo agora é um lugar melhor, porque eu peguei o meu dinheiro e o dividi entre muitas pessoas. A primeira conclusão dele é: não fiz nada demais. A única convicção que eu tenho é que eu tornei o mundo melhor, porque o que eu produzi foi bênção para outros. Uma segunda frase dele é que ele diz como chegou à decisão de ser um ex-bilionário. Ele diz: considerei as alternativas que tinha na minha vida e pensei que o melhor que poderia fazer era estender a mão e buscar as pessoas menos afortunadas. Querido, se você parar para refletir na sua vida, você vai perceber que sonhar somente com você, sonhar somente com os teus bens materiais e somente com o teu sustento próprio é um sonho muito pequeno para qualquer pessoa. Ele é professor de direito e pastor, chamado Ricardo Bitum. Esse Ricardo Bitum, ele conta de numa palestra dele, que ele, como professor de direito, na aula inaugural, ele fazia uma pergunta para os 700 alunos de direito da Universidade Mackenzie em São Paulo: qual é o grande sonho da tua vida? Quem aqui tem como grande sonho da vida construir uma boa casa, ter um bom carro, ter uma estabilidade financeira, e se sobrar dinheiro, esse dinheiro vai servir para o futuro dos filhos e quem sabe para uma viagem para a Europa? Quem tem esse como grande sonho da vida? Ele disse que todos levantavam a mão e aquilo começou a incomodar ele, de dizer: como as pessoas de hoje em dia sonham pequeno. Ainda bem que eu sou pastor, eu vou fazer essa pergunta na igreja. Ele chegou na igreja e fez a mesma pergunta. E a sua tristeza se tornou ainda maior. Porque todos levantaram a mão. Os que não levantaram foi porque entenderam o recado. A sua ira é de dizer o seguinte: como pode? Quem nos ensinou que o grande sonho da vida é construir um castelo? Quem falou para mim e para você que a nossa vida é para ter uma boa estabilidade financeira e dormir deitado eternamente em berço esplêndido? A ira dele continua quando ele diz: o que me incomoda é que nós não percebemos que o nosso sonho é igual dos maiores corruptos do Brasil.
Só que eles usam meios ilegais para chegar até eles. E nós gastamos vida, tempo, esforço e toda a energia correndo atrás deles. Os meios são diferentes, mas o fim é o mesmo. Querido, meu desafio, o desafio para todos nós de ter um coração generoso é que a nossa vida tenha um propósito maior. Que a gente tenha como sonho não construir o nosso império e dormir com uma boa conta financeira, mas chegar no fim da vida pensando quantas pessoas você abençoou ao longo da sua história. Eu não conheço muito a vida do meu pai faleceu em 2007, mas o meu pai fazia uma coisa que era muito estranha por tempo dele. Um dia eu encontrei um ex-funcionário do meu pai era dono de ótica na cidade de Pelotas, eu encontrei um ex-funcionário do meu pai, dono de ótica agora, e ele com lágrimas me disse assim: teu pai me ajudou demais, teu pai me ensinou a fazer tudo que eu sei até hoje, e o primeiro carro que eu tive foi presente dele. Eu disse: como assim um funcionário que ganhou um carro de presente? Esse homem falou isso para mim em lágrimas. Meu pai teve dinheiro, teve ótica, não sobrou nada, mas o que ele fez na vida desse homem ecoa para sempre. Querido, sonhe maior. Atenda ao convite de Jesus de dizer: sem sacrifício não tem ganhos. Coloque a sua vida num sonho maior. A terceira frase que me chama a atenção desse Finney, e a última que eu selecionei da fala dele, ele diz assim: viver exatamente do modo que eu vivo, fiz o bem a quem não esperava. Isso foi uma espécie de recompensa. A pergunta para ele foi: que recompensa você teve em abrir mão da sua fortuna e distribuir entre as outras pessoas? Ele diz: a recompensa é abençoar aqueles que não esperavam. A recompensa é colocar o sorriso daqueles que não sorriam mais. A recompensa é transformar a vida de pessoas que já não tinham mais esperança. Esse homem, eu não sei se ele sabe, que eu contei para vocês lá do Vida Plena, se ele sabe o efeito dessa oferta de 27 mil reais. Mas eu já contei algumas vezes, algumas histórias sobre o Vida Plena. Tem uma que inclusive está registrada no Orando em Família de alguns anos atrás aí, sobre a história de uma menina de 7 anos de idade, chamada Sandra, que começou lá no Vida Plena, que passou a adolescência no Vida Plena. Sandra, que quando estava no projeto, seu pai estava preso, e ali era o único lugar onde ela e a mãe encontraram consolo e refúgio, e essa menina então foi acompanhada por nós, e começou a ser uma menina diferente. Começou a ser uma menina com muita habilidade na música, tocava no louvor da igreja, e de repente a Sandra agora manda notícia pelo Facebook, a gente vê a notícia no Facebook dela esse ano: aprovada no vestibular em Juazeiro do Norte. Provavelmente é a primeira pessoa da Vila Bringel que vai fazer uma faculdade. Esse homem não sabe, mas Deus usou a vida dele de uma forma tremenda, para fazer da sua generosidade uma semente de bênção para o mundo. Nós tivemos vários projetos no sertão, onde de repente uma oferta, muitas ofertas chegavam para nós, e a gente até pensava: esse projeto não vai dar certo, e de repente não dava certo mesmo, a gente não conseguia abrir igreja num lugar, mas de repente nós temos fazendo uma faculdade de medicina em Recife, uma menina que sai de um povoado com 5 mil habitantes chamado Moraes, que conheceu a Jesus no projeto e diz que a vida dela nunca mais foi a mesma, e que aonde ela for, essa mensagem do Evangelho vai ser levada. Sonhos maiores, vida diferente, uma vida capaz de experimentar que o seu dar pode ser uma bênção para muitas pessoas. Querido, eu estou falando de uma mensagem que é bonita, mas que não é fácil, porque você tem conta para pagar, e porque a gente está tão envolvido nessa cultura do ter, que parece que a gente não consegue nem suprir as contas. Uma grande reflexão que eu quero fazer com você é: se você esperar o dia que estiver sobrando, você vai morrer sem ter a bênção de ser generoso. Porque se o nosso coração não se torna generoso no pouco, não é quando a gente tiver bilhões que a gente vai conseguir ser.
A nossa grande dificuldade tem a ver com a nossa compreensão de amor. Tem um vídeo muito interessante que eu vou passar daqui a pouquinho. É um vídeo de um judeu, um doutor chamado Abraham Tversky. E esse doutor, então, ele faz uma análise sobre essa questão daquilo que nós tratamos como amor e a distância que existe entre o amor próprio e o amor pelos outros. Eu convido você a assistir esse vídeo e depois nós seguimos a... Love is a word that in our culture has almost lost its meaning. There's a very interesting story about the Rebbe of Kotsk, who came across a young man who was clearly enjoying a dish of fish that he was eating. And he said, young man, why are you eating that fish? And the young man says, because I love fish. He says, oh, you love the fish? That's why you took it out of the water and killed it and boiled it. He said, don't tell me you love the fish. You love yourself. And because the fish tastes good to you, therefore you took it out of the water and killed it and boiled it. So much of what is love, right, is fish love, right? And so, young couple falls in love. Young man and young woman fall in love. What does that mean? That means that he saw in this woman someone who he felt could provide him with all of his physical and emotional needs. And she saw in this man somebody she feels that she can write. That was love, right? But each one is looking out for their own needs. Right? It's not love for the other. The other person becomes a vehicle for my gratification. Too much of what is called love is fish love. Right? An external love is not on what I'm going to get, but what I'm going to give. We had an ethicist, Rabbi Dessler, who said the people make a serious mistake in thinking that you give to those whom you love. And the real answer is, you love those to whom you give. Right? And his point is, if I give something to you, I've invested myself in you. Right? And since self-love is a given, everybody loves themselves, now that part of me has become in you, right, there's part of me in you that I love. Right? So, true love is a love of giving, not a love of receiving. O amor verdadeiro é um amor que dá, não um amor que recebe. É uma reflexão muito simples e muito verdadeira. Muitas das coisas que nós dizemos que amamos é simplesmente pelo fato que elas completam aquilo que nós precisamos no nosso amor próprio. O desafio do Evangelho é um desafio de sacrifício. É de dizer para você o quanto você vai se doar para amar alguém sem pensar em você mesmo. Esse era o ensino de Jesus para os discípulos, dizendo: não se exibam nas praças. Quando vocês pensarem em ser caridosos, quando vocês pensarem em cuidar dos outros, façam isso em secreto. Simplesmente porque o amor não precisa ser um espetáculo de teatro. Ele precisa ser feito pelo Deus que nós amamos. Generosidade não fala só de finanças, generosidade fala de vida. Fala do seu desejo de olhar para aqueles que precisam e não somente para aqueles que te fazem bem. Como nós somos egoístas, como nós somos orgulhosos, que tudo aquilo que nós falamos de amor tem a ver com aquelas pessoas que nos fazem bem, que nos completam, que nos preenchem, que são do nosso jeito. Jesus diz não. Olhe para aqueles que precisam. Tenha o sonho de alcançar aqueles que verdadeiramente você vai amar, que são aqueles que você não recebe nada em troca, mas você ama porque você é amado por Deus. Onde o amor de Deus te chama, meu querido, nessa noite? O que tem que mudar no teu coração e no meu? Onde essa palavra te provoca? Quantos de nós não temos vivido exatamente num amor tão envolvido em nós mesmos e pensado que a nossa recompensa vai ser tudo que nós conquistamos para nós, e assim nos prepararmos para uma vida que vai ser, quando adulto, quando envelhecer, até o final dela, uma vida medíocre e pequena.
Como eu sonho que Deus me permita viver uma vida que se dedique a Ele de tal forma que eu abra a mão do meu eu. Que eu sacrifique o que faz bem para mim, para a glória de Deus ser experimentada por outros. Que eu sacrifique o que simplesmente me preenche, para que o amor de Deus alcance outras pessoas. O último slide que eu quero mostrar é do pastor John Piper. Pastor John Piper, muito conhecido, em um dos seus livros, ele vai falar sobre um versículo, se você quiser olhar e você tem Bíblia, versículo que está em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Um conselho de Paulo para a igreja de Éfeso, e nós acabamos de encerrar uma série chamada Lições para a Vida, onde nós estudamos o livro de Efésios, e se você leu, você também leu essa frase, aonde diz assim: o que furtava, não furte mais, antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz: aquele que antes de conhecer o amor de Deus roubava, não vai roubar mais. Ele vai trabalhar, ele vai conquistar bens. Para quê? Para repartir com quem tem necessidade. E John Piper então ele escreve assim: isso não é uma justificativa para ser rico do modo que possa dar mais. É um chamado para fazer mais e guardar menos. E então você poderá dar mais. Não há razão para que uma pessoa que prospera mais e mais em seus negócios deva ampliar a extravagância do seu estilo de vida indefinitivamente. O apóstolo Paulo diria: cubra suas despesas e doe o resto. Essa palavra desce quadrada, porque ela mexe com o nosso eu. Mas se nós cremos que a palavra de Deus e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu quero te convidar a abrir os teus olhos, que a palavra de hoje fala de um sacrifício que tem recompensa. Ele fala de uma dor que tem ganhos. Ele fala de um esforço que tem resultados. Que é de você encarar a vida, encarar o teu trabalho, encarar o que você conquista como uma possibilidade de conquistar outras pessoas para o amor de Deus. Você encarar o que você ganha como a possibilidade de cuidar e abençoar aqueles que não ganham. De você encarar a sua vida como um grande desafio, para perceber a bênção da generosidade. O convite do Evangelho para mim e para você hoje é esse: aquele que ama, demonstra esse amor, pelo que ele já fez, pelo quanto ele doou, pelo quanto ele entregou, pelo quanto ele percebeu, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que assim a minha e a tua vida possa ser um reflexo da glória de Deus para o mundo. Que assim a minha vida e a tua possa ser aquilo que Jesus ensinava para os seus discípulos, quando diziam para ele: o que é o grande mandamento? Como se resume a vida? O que Jesus dizia? Bem simples. Todo mandamento se resume a isso: ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Qual seria o conselho prático para mim e para você? Primeiro, leve essa palavra como meditação no teu coração e pergunte pelos teus sonhos. Se ele não é igual ao do Fernandinho Beiramar, se ele não é igual aos dos corruptos, que simplesmente o meio que você usa é diferente, mas a finalidade é a mesma. Um outro conselho prático é: comece agora. Tem uma historinha que eu contei no culto da manhã, o pessoal do culto da manhã gostou. Não sei porque que eles gostaram, mas eles gostaram. Eu achei que eles não iam gostar. É uma historinha que diz que um senhor de idade chamou o pastor para conhecer a sua casa. E começou a mostrar a casa para o pastor, dizer: aqui pastor, esse é o meu carro. O senhor sabe a minha dedicação para a igreja, pena não ter 2 carros, senão um eu dava para a igreja.
Daí ele levou o pastor para conhecer a sala e de repente ele tinha lá um Rolex de ouro. Ele, pastor, meu relógio aqui, comprei lá na Suíça, naquela viagem que eu fiz. Pena não ter 2 Rolex. Senão a gente levava lá para a igreja para ajudar as pessoas que necessitam, a gente fazia um bingo com aquele relógio. Aí ele pegou e de repente saiu o pastor passeando, querendo mostrar a casa para o pastor. De repente o pastor percebeu que tinha lá uma lancha. Ele, pastor, essa é a minha lancha para passear com os netos no fim de semana. Pena não ter 2, né? Senão uma dá para a igreja, para a gente vender lá e ajudar as pessoas que precisam. De repente o pastor segue conversa e diz, pastor, eu pedalo. Mas isso a gente não precisa conversar. Por quê? Não, porque eu tenho 2 bicicletas. Se você vai esperar o dia dizer, quando aí eu começo a ajudar, você vai ter um esforço tremendo, mas não pela recompensa do céu, para fugir de ser uma bênção na vida dos outros. Que Deus te abençoe e torne o meu e teu coração um coração generoso que agrada a Ele. Amém.